Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. O dia seguinte, o impeachment foi aprovado pela Câmara dos Deputados em uma sessão legislativa marcada por lances patéticos, muito besterol político, ao vivo e em cores para todo o país. Repetiu a queda de João Goulart em 1964. Votos por Deus, pela família e por outros temas não políticos. Mas dizem que a história só se repete como farsa. E a pergunta que fica é: e o jogo já foi vencido? A presidente Dilma havia afirmado que se perdesse na Câmara, seria carta fora do baralho. Hoje, em longo pronunciamento, ela disse que há uma violência contra a democracia, que vai à luta, vai se confrontar com Michel Temer no Senado. Ele já organiza o governo dele. E no ar, a discussão de eleição para presidente, agora em outubro, junto com a disputa municipal. Cena política, debate, o dia seguinte, com o cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001, diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre economia e política, especialista em comportamento eleitoral. E com o advogado constitucionalista Emílio Peluso, professor de Direito Constitucional na UFMG, mestre e doutor em Direito também pela UFMG, coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da mesma universidade. Agradeço a presença dos dois professores aqui no Cena Política. Vocês já vieram em momentos distintos, é bom vê-los juntos aqui. E antes de colocar a pergunta que eu vou fazer primeiro ao Malco, eu também queria dizer que nessa reunião, nessa sessão legislativa que determinou o prosseguimento do impeachment da presidente Dilma, provou que a Câmara, isso em 2013 houve aquelas manifestações e se pensava que poderia haver uma mudança de perfil da Câmara dos Deputados. Mas o que houve é uma Câmara marcada por bancadas do B, da Bíblia, da bala, do boi, da agropecuária e também do jogo do bicho, né? E outros congêneres. E eu queria te perguntar primeiramente, Malco, como é que você viu, analisou essa decisão da Câmara e a continuidade do processo com essas duas vertentes, né? Pode ir para a decisão do Senado, mas há uma história aí no ar até de apresentação de uma PEC, né? A Constituição, a mudança na Constituição por uma eleição direta. Como é que você analisa isso? Barroso, eu começo, prazer, obrigado pelo convite, prazer conversar aqui com o Emílio também. Obrigado a você. A minha leitura, primeiro eu acho que eu vou começar a sua fala de trás para frente, que é a qualidade da representação. Ao ver o espetáculo de horrores esta semana, né, com o julgamento transmitido ao vivo pela televisão, eu acho que mostra duas coisas. Primeiro, a importância do cidadão assistir mais à TV Câmara, porque o que nós vimos pelas grandes redes ontem é o que acontece no dia a dia no Legislativo. E ninguém vê, ninguém sabe, né? E é fundamental que a gente possa ter um olhar mais crítico sobre as coisas que acontecem dentro do Parlamento, porque ele é capaz, inclusive, de tirar uma presidente eleita democraticamente. Então, se nós não dermos importância ao voto no Legislativo, nós estamos tendo reações igual nós vimos nessa semana na Câmara dos Deputados. Por que o Parlamento é tão ruim? Não há dúvidas que é a relação entre dinheiro e eleições. A grande exposição e dependência que todo e qualquer parlamentar tem em relação às empresas que financiam as campanhas faz com que a cada eleição nós tenhamos um parlamento pior do que a eleição anterior. Somado a isso, nós vamos em grupos de representação muito específicos que têm espaços quase cativos no parlamento. As igrejas evangélicas, bancadas específicas ligadas à indústria da bala, bancadas específicas ligadas à indústria, o agronegócio, etc.
Isso faz com que a qualidade da representação, infelizmente, seja cada vez mais preocupada com eles próprios, com os próprios representantes e muito menos com os desejos representados. Para finalizar, só mais uma coisa. Ontem ficou claro mais uma característica do nosso parlamento, que é o patriarcalismo. É como que a família é mais importante do que qualquer outra coisa. O número de menções aos seus familiares, seja filhos, netos, mães, pais, etc., mostra como é que a representação é muito mais centrada no círculo pequeno, no círculo de relacionamento do primeiro grau, do que no interesse da maior parte da opinião pública. Eu fiz essa correlação com 64, aquela campanha toda por Deus e pela família que levou à derrocada do Jango, né, João Goulart. Então, o cenário, eu concordo com você, a história vai se repetindo, infelizmente, como farsa. Como farsa. E agora, só para concluir o que eu te perguntei, essas duas vertentes que se apontam aí, possivelmente a questão vai ser decidida mesmo no Senado, mas há setores aí do PT, da Rede, da Marina Silva, que já colocam aí essa possibilidade de uma eleição direta para presidente em outubro, junto com a eleição municipal. É porque eu acho que nós temos, entre quem apoiava a saída da presidente Dilma, nós temos dois grupos que não são os mesmos. A gente brinca ou junta todo mundo no termo de coxinhas, ou seja, todos aqueles que defendiam a saída da presidente Dilma. Mas eu acho que os coxinhas têm dois tipos diferentes. Tem um primeiro grupo que defende que basta tirar o PT do poder para que os problemas estejam resolvidos. Este grupo ganhou ontem, tem grande chance de ganhar de novo no Senado. Agora tem um outro grupo que aposta que tirar o PT é só o primeiro passo e a partir daí vamos tirando todos os corruptos sucessivamente. A grande dúvida, aí o Emílio pode me ajudar muito nessa resposta, é se as nossas instituições darão conta, ou até quando darão conta, de fazer uma limpeza progressiva no nosso sistema político a partir de ação do judiciário, uma vez que a ação coordenada pelas urnas tem levado a resultados piores a cada pleito, com o parlamento cada vez mais vinculados com os financiadores de campanha do que com os interesses daqueles que eles representam. É boa pergunta, complementando a sua para o Emílio. É que lá na Câmara, aquele espetáculo, né, presidida por Eduardo Cunha, a sessão do impeachment, e ele sendo acusado de gangster, ladrão, rato, conspirador, traíra, traidor, essas coisas do gênero. E presidindo essa sessão, que é histórica, queiramos nós ou não, né? É histórica, uma decisão dessa de impeachment é histórica. E como é que fica isso? E o governo, inclusive, está falando que pode ir ao Supremo outra vez, dizendo que não há justa causa nesse processo. Eu queria começar com você por aí, você analisando isso para a gente. Só agradecer o convite feito aí pelo Barroso e cumprimentar o Malcolm aqui por estar nessa discussão. Acho que a questão que fica é aquela que foi colocada pelo Malcolm mesmo. Acho que há um problema que, em termos de asseguramento da força das nossas instituições, que pode, no final das contas, trazer ainda mais, ou agravar ainda mais a própria crise política, né? A gente já vê que há uma crise econômica, há uma crise política em curso, mas talvez uma crise institucional em que nós tenhamos, então, um completo desmantelamento do que foi conquistado a partir de 1988, né? Eu acho que nós corremos agora, a partir da decisão de ontem, um sério risco disso, né? Ficou claro ontem, na verdade, que toda a discussão, ela não é uma discussão jurídica, ela não é uma discussão que se assenta numa definição, ou na verdade na imputação de um crime de responsabilidade, né? Nenhum dos parlamentares, ou poucos deles mencionaram, talvez apenas os parlamentares que votaram contra o próprio processo discutiram por alguns segundos a questão de existência ou não de crime de responsabilidade, o que mostra mais uma vez que nós temos aqui uma acusação que é extremamente frágil, né? Isso aparece mesmo no próprio pedido que foi feito por, eu poderia dizer aqui, juristas bastante conservadores, juristas que levantam bandeiras muito próximas dessas levantadas pelos parlamentares ontem, né? É o caso da professora Janaína Pascoal, da USP, ela em várias entrevistas, né, faz esse tipo de alusão, confunde questões que são do âmbito privado com questões que são do âmbito público, não é? Não pauta a sua atuação pela laicidade que deve, né, reger, na verdade, a atuação de um jurista no campo político como esse.
E isso aparece, isso foi representado muito claramente ontem. Então, quando o governo fala em levar a questão novamente ao Supremo Tribunal Federal, é porque, de fato, nós não temos justa causa para um crime de responsabilidade, né? Há uma discussão de longa data em relação ao processo de impeachment, de se o processo de impeachment teria um perfil eminentemente político, né? Eu tendo a discordar dessa posição, né? Na verdade, eu vejo o processo de impeachment como um processo eminentemente jurídico. Nós precisamos lembrar que a própria terminologia impeachment aparece num contexto anterior ao próprio voto de desconfiança no parlamentarismo inglês, né? E depois ele é substituído pelo voto de desconfiança. Emílio, essa questão da justa causa, que inclusive eu achava que essa expressão só se aplicava ao direito trabalhista. Agora eu estou vendo ela surgir aí no impeachment. Você acha que hoje o Supremo, que já refugou, que já negou vários pedidos de revisão do impeachment, desse processo de impeachment, você acha que ele pode aceitar uma possibilidade de justa causa agora? O cenário não é um cenário interessante em termos de justamente asseguramento dessa questão que eu coloquei como uma necessidade de preservar o que há de jurídico nesse processo, uma necessidade de preservar as instituições e o próprio constitucionalismo brasileiro, né? O que a gente vai encontrar de resposta no Supremo Tribunal Federal hoje é uma resposta que é tímida em relação ao que nós estamos precisando. Nós estamos numa situação de grave crise política em que nós precisamos assegurar muito claramente as instituições e os direitos fundamentais assegurados por essas instituições, e o Supremo não está dando sinais de que o fará, né? O Supremo ainda prefere uma posição, como fez na última quinta-feira, de tentar dizer que há muito de político no processo de impeachment e que ele prefere, então, não entrar em tais questões. O Supremo tomou uma decisão que foi uma decisão muito grave no mandato de segurança da quinta-feira passada, né? Ele sabia que estava diante de uma situação em que a condução do próprio processo de impeachment dependia de um sujeito que está diretamente num embate com a própria acusada, né, com a presidente da República, e mesmo assim o Supremo preferiu lavar as mãos e não tocar nessa questão, dizendo que ela seria parte do que poderia vir a ser discutido no Senado, que é, na verdade, ou querer ser ingênuo, ou, na verdade, querer deixar a questão para ser resolvida, não é, pelo Legislativo e esperar que de lá venha alguma boa decisão, não é? Então, o Supremo, eu não vejo aqui uma situação que possa fazer com que o Supremo tenha uma atuação mais firme nesse caso. Só para fechar em relação à questão da justa causa, não é? A questão da justa causa ela é invocada justamente pelo paralelismo que é sempre feito entre o processo de impeachment e o processo penal. O termo justa causa ele não aparece só na questão trabalhista, no direito do trabalho, ele aparece também no direito penal e no direito processual penal. Salvo engano, o artigo 395 do Código Penal estabelece que o juiz pode, por exemplo, não receber uma denúncia se ela não tiver justa causa, né? Ninguém seria obrigado a ter que enfrentar um doloroso processo penal se o processo penal não tem uma base jurídica sólida. Então seria a argumentação do governo. O mesmo se diria, né? Essa é uma argumentação que não é só do governo, há inúmeros juristas que concordam com essa argumentação, né? E era a argumentação que a gente espera que o Supremo endossasse. Nós vamos fazer um breve intervalo e Cena Política volta em um instante. Prossegue Cena Política, debatendo o day after do impeachment. Malco, voltando a essa questão dessa encruzilhada, se é que podemos chamar de encruzilhada. O processo sai, já foi entregue, inclusive pelo Eduardo Cunha ao Senado, prossegue no Senado, mas com essa proposta colocada aí por alguns grupos políticos, PT, Rede, de uma eleição direta já agora em outubro, paralela, concomitante à eleição municipal. Você acha que há pega político, social político para isso? Eu acho que partindo de algumas lideranças, o espaço de articulação dessa proposta é mínimo. Ou seja, depois do embate instaurado, não vai ter conversa de conciliação entre situação e oposição intermediado pelo PMDB. Agora, eu tinha muita expectativa, e fui frustrado nela, que era da capacidade do TSE conseguir fazer mais rápido do que Eduardo Cunha fez o processo de julgamento da ação que tramita lá, desde o final do segundo turno,
no qual se discute o uso de caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha da presidente Dilma. A hora que prenderam o marqueteiro da campanha e quando a mulher dele, a Mônica, topou-se fazer a delação premiada, eu achei que daria elementos suficientes para que o TSE pudesse agir nesta direção e, se fosse ainda este ano, seria convocação de novas eleições. Caçaria, né? Tanto Dilma quanto Temer. Né? Porque o eleitor, ele de fato, ele está cansado do PT no poder. Agora, quando ele olha na linha sucessória, ele não vê nenhum horizonte. E talvez uma nova convocação, uma nova escolha, poderiam ser novos resultados. Agora, enquanto as regras eleitorais forem as que existem hoje, dificilmente nós teremos melhores representantes. Então, a gente fica numa encruzilhada de uma nova eleição, correndo o risco de chegar candidatos salvadores da pátria ou más escolhas com pouca informação novamente. Ainda mais será uma campanha extemporânea, no qual concorre com a eleição municipal, concorrerá com a eleição de vereador, de prefeito, etc., o que dificulta cada vez mais a escolha do eleitor. Emílio, eu conversei hoje com um advogado no programa que eu apresento aqui à tarde e ele disse que acharia isso, depois dessa decisão da Câmara dos Deputados, essa proposta de uma eleição da presidente agora em outubro, um golpe diante do processo. Você pensaria assim? Ou teria outro acho caminho? Que na minha perspectiva, a decisão da Câmara, ela é em si um golpe. Né? É ela que não tem fundamento jurídico. Ela autoriza um processo de impeachment que não tem uma acusação sólida e que quer imputar um crime de responsabilidade que não existe. Uma eleição direta seria agora um golpe também, em cima do golpe? Sim, mas também a opção pela via de convocação de eleições, em termos constitucionais, ela não tem qualquer guarida. Né? A Constituição não permite que nós tenhamos a interrupção do mandato dessa forma. Não é? O que poderia ser um caminho estabelecido pela Constituição, se houver base e provas para tanto, seria que o TSE tomasse uma decisão nesse sentido, mas apenas, não é? A gente tem que considerar bem essa questão, se estivesse de fato provado algo em termos de uma ação de impugnação de mandato eletivo. Né? Então, a gente já entraria, na verdade, num outro exercício mais complexo. A decisão do TSE é diversa porque ela é menos ainda política do que o próprio processo de impeachment. Né? Naquilo que o processo de impeachment tem de político, a decisão do TSE consegue se afastar mais dele e ser eminentemente uma questão jurídica, né? Por todos os lados em que se olha. Eu acredito que o processo de impeachment também tem um forte conteúdo jurídico. Né? Eu acho que ele está diretamente ligado à ideia de presidencialismo que foi construída através da Constituição de 1787 nos Estados Unidos e que tentou ser repetida, de certa forma, no Brasil a partir de 1891, mesmo com uma legislação com cláusulas abertas, como a legislação de 1950. Não é? Mas o que parece, então, haver é que nós não temos aí uma saída que possa ser uma saída meramente política ou que possa vir a ser uma saída mágica. Né? Então, e isso, para mim, aparece no próprio processo de impeachment. Emílio, quando essa discussão de golpe ou não golpe, né, assim, eu tenho dificuldade de me posicionar com ela com tanta clareza, igual você se colocou aqui, porque se de fato a denúncia for acatada, e se de fato for comprovado o crime de responsabilidade, e se de fato cada um julgasse nos prazos hábeis, avaliando a causa da denúncia, ok, não é golpe. O problema é que quando eu vejo a velocidade que o processo tramitou, né? Quanto tempo que eu analiso o legislativo, eu acho que eu nunca vi na minha história de ciência política sessões seguidas de segunda a sexta, em semanas de feriado, domingo. De segunda a domingo, em semanas normais. Então, se na Semana Santa, pode sempre. Né? Então, o interesse, o casuísmo legal, né, os interesses de algumas lideranças sendo colocados em práticas diuturnamente. Paralelo a isso, a hora que eu assisti ontem a justificativa dos votos, aí fica claro que é um golpe. Né? Então, assim, o objeto da ação não foi apreciado por quase nenhum dos parlamentares ao justificar a sua escolha. Aí, será que a gente olha para o Senado, aquela casa moderadora, e num processo coordenado pelo Supremo Tribunal Federal, que é assim que será o julgamento no Senado, será que há mais possibilidade do julgamento do mérito da ação? Ou nós caminharemos na mesma direção de seguir um julgamento totalmente político à luz da STF? Que os senadores terão essa isonomia, eles partirão para uma discussão
profundamente política? Acho que é difícil, não. Eu acho que até da sua perspectiva, da perspectiva da ciência política, é até mais fácil de chegar a uma resposta. Não é? Com a formação que o Senado tem hoje, nós não teremos essa preocupação em tentar levar à frente um processo como se ele fosse um processo eminentemente, ainda que você não dissesse que ele fosse eminentemente jurídico, mas que ele devesse preservar questões jurídicas que estão envolvidas no próprio processo. Eu acho que o Senado não tem, na formação atual, esse perfil. E aí ele prefere levar adiante definições como dadas pelo próprio Supremo, no sentido de que, olha, a decisão que é tomada na Câmara e a decisão que é tomada no Senado são juízos políticos. Não é? Espera-se, por exemplo, que o Supremo não vá discutir a questão de fundo, que ele não vai entrar na discussão mesmo sobre se há justa causa ou crime de responsabilidade, mesmo após um julgamento depois do Senado, porque ele vai dizer, essa questão é uma questão eminentemente política. Não é? E o Supremo fez isso em 92, no caso Collor, e é bem possível que ele preserve isso também no caso desse processo de impeachment que está em curso. Mas a questão, eu acho que talvez aqui falte, a gente deva ter um pouco menos de pudor para discutir a questão como um golpe pela própria situação que se mostrou ontem, como você bem colocou, né? Que nenhuma discussão ontem foi uma discussão sobre se havia de fato crime de responsabilidade. Né? E todo o procedimento que levou à decisão tomada ontem pela Câmara dos Deputados mostra que a reação do próprio Eduardo Cunha em relação ao que se deu no seu processo de cassação, a forma como ele tomou aquela questão como uma questão pessoal, né? E a forma como ele tem uma força muito grande para conduzir o processo de uma maneira sumária na própria Câmara dos Deputados, isso tudo mostra que há muito de política nessa história, de uma má política do que propriamente... Você tem um livro que fala sobre a ditadura, Sim. a ditadura e... Ditadura e responsabilização. Responsabilização. Uhum. Lá teve um golpe, às vezes as pessoas confundem muito o golpe de 64 com esse golpe parlamentar. O chamado golpe branco, né? Uhum. O golpe light, não sei lá como é que se chama, né? E há você vê uma junção, você vê uma... Há um cientista político que faz um estudo das décadas de 90 e 2000 na América Latina, não é? E ele computa de 2007, de 94 até 2007, 10 golpes, 10 processos de impeachment, não é? Vamos colocar dessa forma, 10 processos de impeachment. Alguns com resultados que acabam por destituir o presidente da República, outros não. Não é? Depois de 2007, a gente pode lembrar dos casos aqui do Fernando Lugo, não é? Do Zelaya, ou seja, há um número sucessivo de processos de impeachment. Qual que é a conclusão dele? O processo de impeachment substituiu, de uma certa maneira, aquilo que vinha acontecendo em relação aos golpes diretos. Substituiu ao golpe de força, ao golpe, não é, que você bem colocou, que é preciso esclarecer, não é o golpe pelo qual a mera força é colocada, coloca a política de lado, coloca o direito de lado e se estabelece como Você acha que vai por aí, ou mal? Definido, né? Golpes por... Mas se comparar, o golpe de 64 também não foi usado nenhuma força. Os tanques foram para as ruas, mas quantos tiros foram disparados, quantas mortes nós tivemos depois da República? Nenhuma. Depois de 68 que a coisa piorou. Quando começou a resistência, mas não na aplicação do golpe, não na tomada do poder. Então, E nisso é interessante porque a comunidade jurídica brasileira tem um contributo nefasto e imenso a toda essa história. Né? A gente tem que lembrar que o ato institucional número 1, ele estava lá como algo que tentava dar um verniz de jurídico ao próprio golpe de força, né? Que em 68 a gente teve um papel proeminente de diversos juristas, vários deles ligados à própria USP, que agora volta também, não é, com um protagonismo muito importante nesse novo pedido de impeachment. Não é? Então, assim, ainda que a gente pudesse tirar um pouco daquela força que para mim, me parece que a força se estabeleceu logo de imediato, porque a estrutura repressiva foi uma estrutura muito forte, né? Mas ainda que a gente possa retirar isso, a gente vê que há um protagonismo da universidade, do direito em tentar, não, do direito principalmente, né? Você citou até a USP, Universidade de São Paulo. Sim. Parece que o Temer também é originário de lá como professor, não, né? Sim. Eu acho que agora cabe o espaço de falar às claras, sabe um pouco de quem é Michel Temer, né? Então, como você sabe bem, como poeta, tem algum livro de poesia com poesias pouquíssimos lidas. Como professor, a maioria dos poetas é pouquíssimo lido. Que não deu aula. Como um deputado com difíceis chances de ser eleito e agora como um presidente sem voto. Então, esse é o nosso novo líder da nação.
teremos que lidar com este processo até 2018, caso o Senado... É isso aí que nós vamos debater isso no próximo bloco, se esse caminho é inexorável, se outra saída não pode surgir por aí. Vamos continuar essa discussão e a gente volta já já com Cena Política. Segue Cena Política debatendo o dia seguinte do impeachment, com presença do professor e cientista político Malco Camargos, da PUC-MG, e do advogado e professor de Direito Constitucional da UFMG, Emílio Peluso. Malco, retomando esse tema e falando sobre o possível, o suposto governo Michel Temer, que meados aí de maio, já pode assumir o poder. Estão dizendo que a votação para abrir o processo do impeachment no Senado pode se dar agora, logo no início de maio. Como é que você analisa essa moldura, essa perspectiva de um governo Temer? Eu acho que nós teremos 6 meses bastante reveladores em relação, você usou no início do programa a palavra encruzilhada. E eu acho que nós vamos estar numa encruzilhada. Ou Michel Temer dará conta de romper com processos e com pessoas que foram fundamentais para ele chegar-se aonde está. Então ele vai ter que romper com o Eduardo Cunha, aumentar o protagonismo da Lava Jato, do Ministério Público, etc., etc. Coisa que eu acho muito difícil de se acontecer. Ou ele romperá com as urnas e tocará um governo ancorado pelo mesmo grupo que o fez com que ele chegasse no poder, o que é mais provável. Em nenhum dos dois cenários, o futuro é tranquilizador. Seja rompendo com quem o elegeu, ou seja, fomentando a crise política, seja rompendo com a vontade das ruas, que apostou que ele poderia fazer algo diferente, ao que tudo indica, a nossa crise política não se resolverá um breve período de tempo. Você acha que ela dá uma... Porque, naturalmente, o mercado aí vai dar uma melhorada, muitas vezes artificial, né? Mas o dólar vai cair, a bolsa vai subir, vão dar alguns índices econômicos aí bons, o que vai dar uma euforia, diria isso. Eu adoro quando a gente usa o mercado para justificar as nossas escolhas, né? O mercado é um ser irracional de curto prazo. E o mercado produtivo, o empresário, ao olhar Temer, ao olhar Eduardo Cunha, ao olhar quem está ao seu lado, ele sabe que as coisas não vão melhorar de fato como ele espera. Então, para o mercado financeiro, sim, o resultado pode ser bom num curto período de tempo. Agora, para o mercado produtivo, para aquele cidadão que está com dificuldade hoje de manter o seu negócio aberto, que está sem crédito para poder fomentar a sua empresa... Para o consumidor que parou de comprar, para o consumidor com o novo governo comprar, né? E olhar quem está ao lado de Temer também vai ter muita dificuldade em fazer as suas escolhas, em fazer investimento de médio e longo prazo. Ou seja, eu acho que a gente terá uma pequena euforia e uma ressaca grande em poucos dias. E uma transição, um processo de transição, né? Então, qualquer transição é sofrida, né? Não é uma transição. A gente já estava falando da ditadura aqui, talvez a única transição que não foi tão sofrida foi quando se delegou às Forças Armadas a capacidade de fazer uma transição lenta, gradual e segura, que fez com que todos os crimes, todas as irresponsabilidades, todos os atos cometidos fossem deixados de lado e que fizesse com que as Forças Armadas tenham uma imagem preservada. A pesquisa que o Instituto Ver fez junto com o Grupo de Opinião Pública... que você comanda. Nós vemos junto com o Grupo de Opinião Pública da UFMG, com a professora Mara Teles, a percepção das pessoas sobre o momento atual. E é impressionante, a instituição que as pessoas têm mais credibilidade é a igreja, depois são as Forças Armadas, ou seja, a imagem que este grupo deixou no país, e pior, 36% acha que em algumas situações é melhor nós não termos a democracia e termos as Forças Armadas comandando o país para que a gente possa voltar a ter uma estabilidade e um crescimento econômico. Fiquei até curioso, depois eu vou te perguntar. Conclui. Qualquer ação, qualquer deslize de Temer nesse período pode reatar coisas, tempos tenebrosos que esse país ainda não esqueceu e pior,
acha que foram bons. Mas, assim, você falou aí da credibilidade. Queria até saber dos políticos e da imprensa, qual que está pior. Não, aí não há dúvidas, Barroso. Não dá para comparar os políticos com nenhum outro grupo, nenhuma outra instituição neste país. Eles estão no piso da pesquisa, numa nota de 0 a 10, a credibilidade dos políticos é de 1,5, dos partidos é 2. E é muito interessante, quando a gente pede para as pessoas darem notas aos partidos, a nota do PT é 1,7. A nota do PMDB, que está assumindo o pós-PT, é 1,6. E a nota do PSDB é 2. Ou seja, nos principais partidos do país, o eleitor não vê nenhuma credibilidade para conduzir. Estão empatados tecnicamente com o PMDB mais abaixo. Com o PMDB, muito próximo ao PT, mas os três partidos, os três maiores partidos, muito próximos, que mostram uma desesperança ou uma crise institucional enorme do nosso governo representativo. Ô, Emílio, eu queria lhe perguntar o seguinte, você queria falar alguma coisa? Eu ia dizer em relação a essa questão de como que a crise pode se aprofundar, né? Porque dificilmente o governo, um eventual governo Temer, vai conseguir base social de apoio. A gente já está vendo que há uma impopularidade imensa, né, do próprio Michel Temer, né? E a gente vê que não existe qualquer possibilidade de estabelecimento de qualquer conexão com movimentos sociais ou com movimentos que estão diuturnamente engajados na luta política ou na luta por direitos, né? Então, provavelmente ele vai enfrentar uma resistência imensa desses setores, de sindicatos, né? E de pessoas que podem acabar se organizando, inclusive, para criar uma tempestade pior do que essa enfrentada pelo próprio governo Dilma. Então, há essa questão, há também o fato de que nós temos, então, ao final, né, um tipo de transição aí que vai ser extremamente turbulenta, né? Nós temos uma possibilidade, então, de afastamento da presidente Dilma, né? E aí novas nomeações, nós não sabemos o que pode acontecer no futuro, dificilmente depois de um afastamento ela retorna, né? Mas vai ser uma situação extremamente transitória e sem qualquer tipo de força que possa permitir dizer que a crise política teve fim, né? Eu também queria te perguntar juridicamente sobre isso, Lava Jato. O Petrolão, que foi naturalmente o atoleiro do PT, do governo Dilma, um escândalo que não tem tamanho, né? Eu sempre cito isso, faço questão de repetir, Pedro Barusco, que era o terceiro escalão lá da Petrobras, só ele levou 100 milhões de dólares de propina, 350 milhões de reais, mas esse atoleiro do Petrolão estão lá, né? Estão 3 partidos, principalmente, muitos partidos, mas principalmente PT, PMDB e PP. O PT cai agora, o PMDB e o PP no poder. Uhum. Como é que vai ficar isso em relação ao Lava Jato? Diretamente, nós sabemos que, na verdade, não há um tipo de influência que possa, de alguma forma, contornar ou fazer frear o que tem acontecido em relação ao Lava Jato. Por quê? Porque tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, né, detêm independência funcional, né, não respondem diretamente perante o Executivo e, por isso, né, vão estar numa circunstância que espera-se possa levar adiante investigações que se mostrem necessárias. O problema é que, se você tem uma maioria formada na Câmara dos Deputados, como a que apareceu ontem, né, e se isso repercute da mesma forma no Senado, como parece ser o caminho, a aprovação de leis que possam criar embaraços no futuro, em termos de prescrição, em termos de responsabilização efetiva, em termos de diminuição recursos mesmo para as próprias investigações levadas à frente pela Polícia Federal. Ou seja, há uma série de fatores que podem levar a que, no final, nós tenhamos uma situação, sim, de impunidade, não é? Isso não está diretamente conectado, mas, em termos políticos, a situação é melhor ainda num eventual governo Temer, até porque ele mesmo não vai ser a pessoa que vetaria uma eventual mudança em termos legislativos nesse sentido. Então, por exemplo, o tal pacote anticorrupção do Ministério Público Federal dificilmente venha a ser aprovado com esse Congresso Nacional
e com essa Câmara que nós vimos ontem. O Ministério Público, a Justiça, tem uma certa independência, vamos colocar entre aspas. Isso né? o que não vai acontecer em relação, por exemplo, ao Ministério da Justiça, né, que está submetido ao Poder Executivo, que pode ter um ministro da Justiça que vá dar uma configuração diversa para o que vem acontecendo em relação à Polícia Federal. Né? Pode frear determinadas decisões ou determinados procedimentos, determinadas operações, diminuir, por exemplo, o aporte de recurso para essas imensas operações que vêm acontecendo agora. Então, a circunstância pode ser uma circunstância bastante Você danosa. acha que vai por aí, Malco? Como é que é? Então, esse cenário eu acho que é desolador do ponto de vista da... Achar que a autonomia dessas instituições está garantida é um equívoco, uma vez que o próprio Legislativo, abalado e afetado pelas proporções, pode propor novos caminhos para que a gente tenha uma construção diferente do que foi proposto até o momento. E não podemos ir longe, né? Assim, a própria Mãos Limpas, ela se inverte toda no Legislativo, né? Sim. Logo depois, a culpabilidade dos processos internos da Mão Limpa foi toda revestida. E com o pior, ainda gerou um líder populista do outro lado, que foi Berlusconi no poder. Eu estou tentando ser otimista em relação ao que poderia acontecer na relação com o Judiciário e Ministério Público, mas o pior pode acontecer também. Eventuais emendas constitucionais podem alterar a própria configuração dessas instituições e criar ali uma situação realmente... Porque a grande ilusão que eu acho que se o PT não conseguiu barrar as operações que afetavam diretamente, por que Michel Temer irá conseguir? Então, se não tiver um apoio evidente do Legislativo, toda uma articulação muito além do Ministério da Justiça, a Lava Jato e outras operações que acontecem, né? Nós tivemos agora, em Montes Claros, aqui em Minas, o prefeito preso, né? Logo depois da sua esposa, deputada federal, brandar da importância dele e da sua honestidade no norte de Minas. Né? Disse que ela é contra o que acontece lá, se referindo à corrupção do governo federal, e deu o exemplo de não corrupção do marido dela, o prefeito, né, Rui Muniz, que logo no dia seguinte, hoje, foi preso pela manhã, envolvido em denúncias sobre saúde, né, desfalques na saúde. É uma situação que a gente vê dessa questão da corrupção, né? A maioria dos deputados lá, quando falou de Deus, falou de Bíblia, falou de família, falava contra a corrupção, né? Então é o discurso idêntico ao discurso de 64. Ainda com esse outro adendo, né? A tradição... Família, Deus, contra a corrupção. Operação Limpeza, né? Por aí. Vamos fazer mais um intervalo e Cena Política volta em um instante. Segue Cena Política debatendo esse processo de impeachment no dia seguinte, nas cenas seguintes à votação da Câmara dos Deputados. Emílio, eu queria te perguntar sobre essa questão do Temer, para a gente encerrar essa questão de o Temer ter possibilidade de ter processo jurídico contra ele. Uma coisa curiosa que aconteceu naquela votação, que vários deputados, vários parlamentares atacaram o Temer. Disseram que era conspirador, traidor, tentaram uni-lo ao Cunha, e não houve um deputado que o defendeu. E, apesar daquela votação toda, o único que falou o nome do Temer foi o Mauro Lopes, aqui de Minas Gerais, que sexta-feira pediu demissão do Ministério dos Transportes de Dilma e domingo já votava a favor do impeachment. E ele falou referente à presidência do PMDB, falou honrado presidente do PMDB. Isso pode ser uma dificuldade jurídica para ele, ninguém o defendendo? Acho difícil por conta do contorno político que a autorização da Câmara tem nesse contexto todo, né? Eu estava dizendo agora há pouco que o processo de impeachment como um todo ele tem uma feição jurídica que é importante ser considerado.
Porém, a autorização dada pela Câmara, ela depende desse juízo de 2/3, que vai ser um juízo feito efetivamente por deputados. Mas juridicamente que eu estou falando, que depende um pouco. E o que aconteceu? Eu estou dizendo tentando chegar justamente a essa conclusão, que, na verdade, nós temos um pedido de impeachment que, depois de uma decisão do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, teve que ser processado perante a Câmara dos Deputados. Um pedido de impeachment contra o Temer, sob as mesmas acusações, né? Partindo do pressuposto de que se as acusações valessem para a presidente Dilma Rousseff, valeriam para o vice-presidente Michel Temer. Né? Esse pedido foi, por determinação do ministro Marco Aurélio, então, processado pelo Eduardo Cunha, né? Está aguardando a formação de uma comissão especial que não se formará. Né? Os líderes de partidos não indicarão, então, os nomes que irão compor essa comissão, justamente por uma questão eminentemente política, né? Vão colocar a política na frente disso. Então, o processo de impeachment, dificilmente, do próprio Michel Temer, viria dessa formação da Câmara dos Deputados. Né? O que pode, eventualmente, vir a acontecer, e ele está tentando se dissociar também disso, né? É que num eventual afastamento da presidente Dilma, ele seja deslocado, seja colocado de lado em relação ao processo que tramita no TSE. O que juridicamente é muito difícil. Não há Mas como... juridicamente agora, fora essa questão, e você acha que o Eduardo Cunha agora vai ser a bola da vez? Usaram ele para aquele processo, para aquele festival, aquele besterol político lá, e agora ele pode entrar... Não vão pegar o Eduardo Cunha? Na verdade, nós ainda dependemos também do Supremo nessa questão. Né? Nós temos um pedido já feito há mais de 3 meses pelo Procurador-Geral da República de afastamento do Eduardo Cunha. Ele não poderia ter presidido esse processo, essa autorização feita pela Câmara dos Deputados. E o Supremo Tribunal Federal ainda não analisou e não parece que vai analisar tão cedo. Nesse processo todo do impeachment, e antes dele, eu dou a mão à palmatória, porque eu já falei aqui no seu programa, e já falei, eu nunca imaginei que a sobrevida do Eduardo Cunha fosse tão grande, ou seja, que a capacidade de articulação e manobrar regimentos internos e pequenas leis dentro do funcionamento da Casa Legislativa desse tanto poder a um homem só. Eu já perdi, inclusive, numa aposta há meses, uma garrafa de vinho, bom vinho, apostando que ele ia cair, e ele não caiu. Eu queria voltar aqui a essa questão da discussão do governo Temer e depois até voltar um pouco aqui para Minas Gerais. Mas o Temer já começa a organizar o seu governo, já fala em ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, outros nomes, o Armínio Fraga, que seria o pretenso, suposto ministro da Fazenda de um possível, se houvesse governo, Aécio Neves. Fala em vários nomes, até do Roberto Brant, aqui de Minas, para a Previdência Social. Como é que você está vendo isso aí, essa formação de governo dele, com qual perfil? Não há dúvidas que, na verdade, a questão é Temer, o PMDB, o PP, participou de praticamente todas as decisões tomadas pelo governo Dilma e pelo governo Lula ao longo desse tempo. As práticas que levaram ao fim do governo são as mesmas que provavelmente vão ser colocadas por Temer na presidência da República. As pessoas também provavelmente não serão muito diferentes. A ação de Mauro Lopes, por exemplo, me dá uma indicativa que provavelmente vários ex-ministros do governo Dilma estarão no futuro ministério de Temer. E quem fez tudo igual, como é que se pode esperar que vai ter um resultado diferente no futuro? Então eu vejo um governo Temer muito igual ao governo do PT. Agora não nos seus méritos, nos seus problemas, nos meios que levaram o PT chegar ao lugar que chegou, de um partido hoje de que já teve 30% de preferência do eleitorado, hoje ele tem 40% de rejeição do eleitorado. Enquanto ser do PT era um bônus para aqueles candidatos, hoje é um ônus, um dificultador que cada membro do partido tem que carregar para sustentar a sua própria eleição. Isso volta aqui para Minas Gerais, né? Um dos perdedores dessa votação, sem dúvida, foi o governador aqui de Minas, Fernando Pimentel, que já tem acusações contra ele e tudo aí. Ele não, que eu tenha visto naquele mapa, ele não conseguiu mudar voto aqui em Minas Gerais. O PMDB, que é aliado dele aqui no governo, compõe o governo com ele aqui, não votou um voto contra o impeachment.
O PDT, BDT que é aí, né? aliado também, daqui foi dos poucos lugares que traiu a determinação nacional do partido de votar contra o processo de impeachment. O PDT daqui votou a favor, Queria que Maria você- Lígia é isso. votou a favor. PDT bem locado, fez um acordo de votar contra o impeachment e aqui houve uma traição, né? Mas como é que você analisa, inclusive com o processo de eleições municipais, o governo Fernando Pimentel, que mostrou essa fraqueza e ao mesmo tempo enfrenta problemas, como é que fica tudo aqui? Eu vejo, então, Pimentel, eu suponho que isso seja pelos processos de investigação que ele vem enfrentando desde o início do seu mandato, colocado em segundo plano, não só na arena política nacional, mas também na arena política estadual. A dificuldade de relação com a opinião pública do governador tem sido enorme, são pouquíssimas aparições públicas. Ele começa a enfrentar dificuldades no legislativo, o próprio aumento dos professores demorou a ser avaliado pela Assembleia Legislativa. Né? Os seus vetos ficaram fechando a pauta por quase um mês consecutivamente. Políticas públicas importantes do Estado não estão conseguindo ser implementadas. O próprio atraso de salários dos servidores, o parcelamento de salários tem colocado mais dificuldade para o governador, deixando muito aquém da expectativa de quem, depois da presidente Dilma Rousseff, era o nome mais proeminente do Partido dos Trabalhadores num eventual futuro do partido. Então, eu acho que Pimentel vai ter enfrentando grandes dificuldades. Não sei se a responsabilidade é apenas das investigações que ele vem sofrendo ou se é a chamada herança maldita que ele tem colocado como sendo a grande culpa pelo seu governo não estar implementando as suas principais promessas de campanha. Mas os desafios do governador são enormes neste momento. E o Peluso até pode falar isso, né? Ele tem Operação Acrônimo, né, sendo apurada, outros indicativos da Polícia Federal, né, do Lava Jato. É uma situação que parece que também está difícil, né? São operações distintas e comandadas segundo padrões distintos. Né? Isso é uma coisa curiosa do nosso sistema judiciário. Né? No caso da Operação Acrônimo, nós temos uma operação que é, na verdade, supervisionada em relação ao cumprimento de procedimentos e o respeito a direitos como devido processo legal, né, que é supervisionada por um ministro do STJ, né, e que determina questões, eu preferi levar à frente uma operação de uma forma sigilosa, tentando preservar um pouco mais o tipo de investigação que estava em curso. Né. Então, é uma situação completamente diversa da situação que nós encontramos na famigerada República de Curitiba, em que nós temos uma operação toda ela ocorrendo em aberto e com acesso a inúmeros depoimentos que deveriam acontecer de forma sigilosa ou delações premiadas que são vazadas de forma diferenciada. Então, são duas operações completamente distintas, né, e com impactos bastante diversos em relação a como a opinião pública reage sobre elas. Né. A gente tem poucos resultados, aliás, resultados da própria Operação Acrônimo sendo divulgados, né, chegando ao conhecimento tal qual acontece em relação à Operação Lava Jato. Isso tudo aí bate numa eleição municipal chegando, né? Como é que está esse panorama em Minas aqui para a gente encerrar? No qual os problemas discutidos são completamente diferentes, né? A eleição municipal vai discutir a mobilidade urbana, o sistema de transporte, regulamentação do uso e expansão imobiliária na cidade, número de equipes de saúde da família, que horário que o caminhão de lixo vai passar, regulamentação do transporte público, problemas que afetam diretamente o cidadão, não mais pelo lado da economia, mas pelo lado dos usos da sociedade no dia a dia. E misturar os dois processos é muito ruim, faz com que o eleitor tenha pouca clareza para fazer boas escolhas em outubro. Então, o fato de estar se resolvendo agora, em abril e maio, este processo de discussão do Partido dos Trabalhadores, pode fazer com que, inclusive, o partido possa, com o passar do tempo, resgatar bandeiras que ele tem perdido, não tem dado conta de defender neste momento. Boas políticas públicas do PT, por exemplo, foram deixadas de lado. O orçamento participativo não se fala mais, começou no nível local. A melhor distribuição do recurso em relação a empreiteiros menores pode ser feito em cidades. As grandes obras é muito difícil as empreiteiras menores pegarem. Agora, nas pequenas cidades, tem várias obras que você pode ter uma distribuição melhor da riqueza do Estado para que você possa gerar um setor produtivo mais equânime. Então, pode ser que o cenário municipal tenha mais capacidade de agir por si só, tal como deve ser a escolha em outubro. Vamos ver se o PT vai ter fôlego
para isso aí, né? Sem Fôlego dúvida. político, né? Eu agradeço muito a presença novamente, né? Agradecer nunca é muito, né? Do professor da PUC-MG, Balco Camargos, professor da UFMG, Emílio Peluso, e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá!